Me escutam agora? Sim? Então, muito boa tarde a todo mundo, boas-vindas aos nossos painéis da tarde aqui no Congresso Brasileiro de Mineração. Nessa mesa especificamente, a gente vai tratar de diversidade, equidade e inclusão nas empresas, como é que a agenda de direitos humanos tem sido trabalhada no meio empresarial, quais são os benefícios que as empresas obtêm quando se aproximam dessa agenda e a levam a sério, né, e objetivamente, e por outro lado também quais são os riscos a que elas estão expostas quando deixam de atuar nessa perspectiva de garantia de direitos humanos para todas as pessoas dentro das organizações. Eu dou as boas-vindas a vocês então, eu sou o Ricardo Salles, sou CEO da consultoria Mais Diversidade, represento também o Instituto Mais Diversidade, que é uma organização da sociedade civil voltada ao empoderamento econômico da população LGBTQIA+, e vou fazer a moderação desse painel aqui na parte da tarde. Dividindo com vocês inicialmente um pouco da nossa dinâmica, de como vai funcionar, para que vocês possam participar então. A gente inicia com uma contextualização. Eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o surgimento dessa agenda no meio empresarial, desde os anos 60 até os dias atuais, para que a gente consiga entender a evolução do tema e que desafios e oportunidades a gente tem agora. Na sequência, eu passo a palavra para a apresentação dos nossos painelistas, que logo depois já iniciam a sessão de respostas às nossas perguntas. Nós vamos endereçar essas perguntas em 3 blocos para cada um dos nossos 3 palestrantes. Logo na sequência, assim que a gente finalizar essa etapa, passamos a bola para vocês. Então eu convido, mais do que convidar, encorajo desde já que cada uma de vocês participe. Tem um QR Code aqui na nossa tela que leva vocês para uma página em que vocês já conseguem fazer as perguntas ao longo da apresentação. Eu tenho um tablet aqui na minha mão, daqui a aproximadamente uns 45 minutos eu vou a ele e endereço para os nossos painelistas as perguntas de vocês, certo? Lembra vocês que a gente está aqui fazendo alguns painéis simultâneos e nós estamos todos aqui com os nossos fones. Para que não haja interferência, pede-se que vocês não batam palmas, mas vocês podem demonstrar o encorajamento, o apoio de vocês de outras maneiras aí da plateia. Assim, por exemplo, é um sentido ótimo, manda uma energia que vai fazer diferença para quem está nos acompanhando. Bom, e quem está nos acompanhando aqui hoje é o Caio Luiz Carneiro Magri, que é diretor-presidente do Instituto Etos, logo ao meu lado, Carlos Alberto Hilário de Andrade, que é vice-presidente de Pessoas e Relações Institucionais na Nexa Resources, e a Vera Lúcia Silva, que é a Head de Pessoas e Cultura na Samarco. Eu agradeço aqui aos 3 por toparem estar aqui com a gente nessa tarde, reabrindo os trabalhos depois do intervalo para o almoço, né? Vamos começar, pessoal, com uma breve contextualização, talvez fazendo um exercício de entender como é que chegamos até aqui, né? Aqui, inclusive, nesse congresso, acho que isso não é pouco. A gente tem que saudar o fato de que tenhamos espaço para falar sobre diversidade e inclusão, para falar sobre sustentabilidade em todas as indústrias, inclusive naquelas que são percebidas como indústrias mais tradicionais. O mero fato de a gente ter espaço para falar sobre isso aqui mostra que nos últimos anos, no meio empresarial brasileiro, fizemos algumas evoluções, tivemos alguns avanços, ainda que estejamos bastante distante dos objetivos que a gente tem que alcançar. É celebrar avanços ao mesmo tempo em que a gente aponta os desafios que tem adiante. A pauta sobre diversidade e inclusão nas organizações não é propriamente um assunto novo. E eu vou puxar para vocês nessa introdução um breve histórico, porque eu imagino que ele vai nos ajudar tanto a nos situar no presente, mas também a lidar com o contexto que a gente vive agora, que traz desafios específicos no ano de 2025. A agenda de diversidade e inclusão nas organizações, ela surge nas empresas dos Estados Unidos no final dos anos 60, começo dos anos 70, como uma resposta do meio empresarial a pressões sociais. Os anos 60, como a gente sabe, foram um período de grande agitação nas ruas, um momento em que a gente tinha a segunda onda do movimento feminista tomando ruas nos Estados Unidos e Europa, sobretudo. Vale lembrar que o Brasil estava numa ditadura. É nos anos 60 em que a gente vê ali o início da conformação do que viria a ser mais tarde o movimento LGBTQIA+. É nos anos 60
que a gente vê também a luta pelos direitos civis, encabeçada sobretudo pelo movimento negro nos Estados Unidos, levando muita gente às ruas e questionando o racismo institucionalizado no Estado naquele momento. As empresas se viram pressionadas e, a partir do final dos anos 60, a partir do começo dos anos 70, reagem criando as primeiras políticas antidiscriminação. A gente está falando de algo muito ainda no campo do compliance e das políticas que tentam evitar o preconceito e a discriminação no mundo do trabalho. Isso vai se avançando nas décadas seguintes, ganha um impulso nos anos 80, quando a academia passa a participar desses debates e traz para nós evidências de que os temas de diversidade e inclusão são, sim, assuntos relevantes e importantes numa perspectiva social, mas são também temas fundamentais do ponto de vista de negócios, né? As empresas também obtêm vantagens competitivas em termos de engajamento, inovação, criatividade, diminuição de turnover, aumento de reputação, vários outros atributos quando se dedicam a uma agenda como essa. Aqui no Brasil, a gente pode situar o final dos anos 90 como um momento importante para a chegada dessa agenda no nosso país. Final dos anos 90, a gente tinha uma perspectiva de falar muito mais da inclusão de gênero, né, sob uma perspectiva ainda mais tradicional, da mulher, hétero, cisgênero, mas também a partir da inclusão das pessoas com deficiência. É nos anos 90 que a gente tem a Lei Brasileira de Cotas sendo promulgada e isso gera ali uma movimentação inicial do meio empresarial. No ano 2000, o Instituto Ethos, inclusive, né, Caio, publica a primeira cartilha sobre diversidade e inclusão no Brasil. Tem exatos 25 anos. Ela se chama Por que as empresas podem e devem valorizar a diversidade e orientou muito do debate no nosso país naquele momento. A gente viu, a partir do início, então, dos anos 2000, mais empresas brasileiras participando do tema, mas o fato é que é possível estabelecer um recorte dos últimos 10 anos como um período especialmente importante para essa agenda. No ano de 2015, os temas de identidade, acho que a gente pode colocar assim de forma mais ampla, passaram a ganhar um protagonismo grande nas redes sociais, nas universidades, na mídia como um todo, e a agenda de diversidade entrou nessa conversa, a ponto de, no ano de 2020, 2021, a gente ter a clara percepção de que esse era um dos temas mais relevantes do meio empresarial, não apenas na agenda de recursos humanos, né? A discussão ganhou uma relevância bastante grande. E é onde estamos agora, num lugar, como eu apontava no início, de celebrar os avanços que nós fizemos nos últimos anos, que são avanços importantes e conquistados num intervalo de tempo relativamente curto. Eu posso dar aqui para vocês um depoimento pessoal para ilustrar isso. Eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão há exatos 20 anos, no começo da minha carreira, quando a minha grande questão ali era falar abertamente sobre a minha orientação sexual no trabalho ou não. Naquele momento, 20 anos atrás, a recomendação que eu recebia de todo mundo é: não toque no assunto, não chegue perto nisso, porque vai te criar problemas na carreira. Era uma recomendação dura, mas também cuidadosa. As pessoas que diziam isso sabiam o que estava falando. Aquilo, de fato, poderia gerar uma série de prejuízos naquele momento histórico. Resolvemos isso nos últimos 20 anos? Não, longe disso. Os desafios estão bem colocados aí, como a gente trouxe no início, mas eu acho importante olhar para eles sem perder a capacidade de reconhecer que a gente conseguiu introduzir um tema importante no meio empresarial e que hoje a gente tem uma quantidade de empresas, se não majoritária, mas pelo menos significativa em algumas indústrias que têm compromissos com o tema e que têm acompanhado ali os seus indicadores, né? Indicadores é justamente o que nos falta avançar. A gente deu passos importantes nesse sentido da maior conscientização, mas a gente ainda vê um número importante de empresas no Brasil que vacilam, que falham, porque não tem, ora, uma governança estruturada para trabalhar o tema diversidade e inclusão de uma forma que ele não seja acessório dentro da empresa, e, ora, falta também uma noção de estratégia, né? De entender o que eu quero com essa agenda, quais são os meus objetivos, como ela se conecta com a minha cultura. Muito possivelmente, a falta desses atributos, entre outras questões,
é o que nos leva a ainda ter muitas dificuldades em relação à mudança dos números, a girar os números. Se a gente olha para os dados, é aquele copo meio cheio ou meio vazio, a gente de fato vai perceber, há um aumento da representatividade de pessoas negras, há um aumento do número de mulheres na liderança. Agora, se a gente coloca a lupa para olhar o número, o crescimento é muito pequeno. O crescimento é muito pequeno, que aponta como desafios grandes, né, que a gente tem no nosso horizonte. É isso que nos faz chegar até aqui, ao ano de 2025, que é um ano especialmente importante para a nossa agenda, porque é um ano em que essa discussão se viu questionada em vários lugares do mundo, a partir, inicialmente, de acontecimentos dos Estados Unidos. Então, eu acho importante nessa introdução a gente conseguir ser bastante habilidoso e construir essa distinção entre o contexto norte-americano e o contexto brasileiro, para que a gente não importe crises que não são nossas, né? Fazer essa distinção é algo absolutamente relevante, até para que vocês tenham tranquilidade de trabalhar o tema nas empresas de vocês. Então, em 2 minutos, essa história para vocês. Lá nos anos 60, quando eu comecei a contar essa história para vocês, os Estados Unidos aprovam a Lei dos Direitos Civis. Essa Lei dos Direitos Civis, além de acabar com o racismo como prática institucional do Estado, não como prática cotidiana, ela também garante algumas ações afirmativas. Por exemplo, acesso à universidade via ações afirmativas para pessoas que fazem parte de alguns grupos. Nos Estados Unidos, notadamente, pessoas negras na maioria dos casos, mas não só. Essas ações afirmativas começam nos Estados Unidos nos anos 60 e duram algumas décadas, até que, 3 anos atrás, esse entendimento é revisto pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte de lá se debruçou sobre a questão das ações afirmativas, se debruçou sobre a questão das ações afirmativas 3 anos atrás e entendeu pela ilegalidade delas. Então, as universidades norte-americanas não poderiam mais trabalhar com ações afirmativas. Por analogia, as empresas também se sentiram pressionadas. Quer dizer, se as universidades não podem mais trabalhar o tema, será que eu aqui na empresa posso ter programas de contratação afirmativos, posso desenvolver políticas inclusivas? Isso entrou num limbo nos últimos anos e a gente viu a partir desse ano, desde não só a eleição, mas efetivamente, né, desde que o Trump tomou posse, uma criminalização das ações de diversidade e inclusão nos Estados Unidos. Ponto. Isso é lá. E como eu falei, a gente tem que ser habilidoso em fazer essa distinção do conceito. Vamos começar do contexto, perdão. Vamos começar exatamente pelo aspecto jurídico. No Brasil, as ações afirmativas, elas são plenamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e são reconhecidas, inclusive, pelo Congresso Brasileiro, que 3 anos atrás, um congresso de maioria conservadora optou por renovar o sistema de cotas das universidades brasileiras sem sequer abrir um debate com a sociedade. O Congresso fez isso porque entendeu que é um assunto pacificado na sociedade brasileira. As pesquisas mostram que há na nossa sociedade uma disposição maior a esse tema e uma expectativa de que o Estado tome decisões nessa direção. Então, a gente já tem uma distinção jurídica de saída. Um contexto lá fora em que houve a criminalização e aqui em que há, na verdade, o encorajamento. Porque, além da compreensão do STF em relação a ações afirmativas, nós temos hoje no Brasil legislações que vão nessa direção. Eu posso dar para vocês como exemplos aqui, desde a Constituição até o entendimento do Ministério Público do Trabalho, mas também, mais recentemente, as leis contra o assédio, que é uma legislação do ano de 2023, e a Lei da Igualdade Salarial, que é do ano passado, estabelecem ali, em alguns de seus parágrafos, a obrigatoriedade das empresas em trabalharem o tema diversidade e inclusão. Essa diferença legislativa, que seja, ela se aproxima também agora assim de um marco regulatório, né? No Brasil,
organismos como, por exemplo, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ou mesmo a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, hoje tem um conjunto de expectativas e obrigações em relação às empresas na agenda Diversidade e Inclusão. A CVM, por exemplo, diz que as empresas de capital aberto têm que publicar no seu relatório, no seu formulário de referência, a representatividade, né, de funcionários por raça, por gênero e por idade. A B3 tem regras em relação à representatividade feminina e de mais grupos no Conselho de Administração. Então, uma introdução aqui nesses 15 minutos iniciais para que a gente consiga começar o debate a partir da nossa referência. Eu acho importante fazer isso porque senão ele já começa um pouco anuviado, né? A gente com os olhos num contexto norte-americano, que sem dúvida, impacta o que acontece aqui também. As narrativas e a retórica têm o seu peso, mas a gente vai ter tempo para discutir isso aqui. Então, sem muito mais delongas, eu queria passar agora para uma primeira rodada de apresentação com esse objetivo mesmo, de que vocês se apresentam, digam que organizações representam, o que traz vocês aqui hoje. Começando por você, Vera, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Vera, responsável por Pessoas e Cultura na Samarco, onde eu estou há 24 anos. É uma alegria estar aqui. A agenda de diversidade, equidade e inclusão é uma alavanca importante da nossa evolução cultural e por isso que esse é um tema que me é tão caro. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, de baixa estatura, estou com cabelo vermelho, estou usando óculos também vermelhos, com um casaco bege, de calças também bege. Muito obrigado. Vera, Carlos, por favor. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Esse tema seguramente me atravessa de maneira muito pessoal e eu tenho certeza do meu papel no mundo em contribuir com esse processo de evolução em diversidade, inclusão e equidade. Hoje eu estou trabalhando na Nexa, eu estou há 6 meses na Nexa, um prazer estar com o nosso time, tem várias pessoas do nosso time aqui, que é uma empresa que é centenária e ela tem atividades aí em mineração e metalurgia, está presente em Mato Grosso, está presente em Minas Gerais, em várias cidades e também no Peru, e temos vários projetos de exploração também no Peru. É um grande prazer realmente estar aqui e eu tenho certeza que esse processo de reflexão fortalece demais a nossa evolução, o nosso amadurecimento. Muito obrigado, Carlos. Caio, por favor. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Eu queria cumprimentar a Vera, o Carlos, o Ricardo, agradecer o convite do IBRAM, mas especialmente a Vera por ter organizado esse painel e convidado o Etos para estar presente. Então, muito obrigado, Vera. Eu sou um homem branco, idoso, tenho cabelos grisalhos, barba grisalha, uso óculos, estou com um paletó escuro, uma calça escura, sentado. E sou diretor-presidente do Etos. Estou no Etos há 20 anos e há 7 anos exercendo essa responsabilidade de dirigir o Etos. Muito bem-vindos todos vocês, obrigado pela presença. Eu lembro a vocês, então, que vocês podem participar dessa discussão, direcionem as perguntas de vocês para o QR Code que está aqui na nossa tela. E eu queria começar justamente com você, Caio. Você é uma referência para nós que trabalhamos com sustentabilidade, com a agenda de direitos humanos nas empresas, tem uma trajetória consolidada de décadas aí com o tema e por isso mesmo é um observador muito privilegiado das mudanças no mercado ao longo desse tempo. Eu queria que você contasse para a gente de que forma essas práticas sobre as quais a gente está falando, de diversidade e inclusão, influenciam percepção de valor de clientes, investidores, organismos internacionais e de que maneira que essa percepção se traduz em vantagem competitiva para a empresa? Bom, Ricardo, você trouxe alguns cenários, especialmente do Brasil, que eu queria também comentá-los, né? Nós estamos sempre buscando encontrar formas de justificar, de induzir, de fomentar uma prática empresarial que é absolutamente necessária para responder os nossos compromissos de direitos humanos e os nossos compromissos constitucionais.
você citou algumas, o STF, a legislação, a cotas, mas a nossa Constituição e a Convenção Universal dos Direitos Humanos, que daqui a 3 anos, completa 80 anos, elas nos obrigam, como sociedade, como Estado, a promover, nas oportunidades geradas pela sociedade e pelo Estado, portanto, as empresas estão acessos igualitários, com equidade e com diversidade. Isso está dado no nosso arcabouço legal, né? E todas as convenções, convenções da OIT, a Convenção do Trabalho Decente. Então, nós temos um grande arcabouço importante para orientar as organizações, especialmente as empresas, a implementarem ações concretas na direção da diversidade, da equidade e da inclusão. A percepção da sociedade, a percepção de investidores, a percepção de importantes players nas relações de negócios com as empresas, sejam eles da sociedade, sejam eles do próprio Estado, tem demonstrado, em alguns casos, inclusive com pesquisas, que ao agir de uma maneira a promover, né, com ações afirmativas, com diagnósticos do seu quadro e com ações concretas, portanto, não são mais só discursos e metas, mas com ações concretas, transparentes, informadas, etc., que as empresas estão fazendo uma gestão inteligente de riscos. Acho que essa é uma questão importante. São um conjunto de ações nos quais as empresas estão cuidando da sua reputação, do que significam para a sociedade, o que significam para esses grandes investidores e parceiros de negócios. Do ponto de vista brasileiro hoje, nós, além de termos lançado em 2000 essa cartilha, esse guia, trazendo para a pauta de responsabilidade social empresarial um foco estratégico na promoção da equidade, da diversidade e da inclusão, porque partimos do pressuposto, o ETS foi fundado com esse pressuposto, de que as empresas são as organizações mais poderosas da sociedade. Eram em 98, eram em 70, eram em 50 e são em 2025. Portanto, com muita responsabilidade sobre esse poder econômico e político. E a elas tem a responsabilidade de transformações importantes. Então, fizemos aquele guia, trouxemos essa agenda, porque é uma agenda que está sob governabilidade, de uma maneira diferenciada para as empresas. As decisões corporativas em torno da diversidade, equidade e inclusão são decisões de muita governabilidade das empresas. E, ao mesmo tempo, a gente tem claro, muito claro, de que desde 2001, quando fizemos a primeira pesquisa do perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas brasileiras, e estamos hoje na 8ª edição, uma série histórica, de que há avanços importantes, mas avanços ainda bastante tênues, né? Se há um avanço na sua base, né, na base das empresas, esse avanço não acontece na sua estrutura hierarquizada. Então, essa é outra percepção importante que é necessário demonstrar, que é necessário colocar, porque as empresas precisam dar transparência a essa situação. Nós, em 2002, entramos no edital da Fundação Ford, uma organização da sociedade civil, e 3 questões foram chave para a gente, chave para repensar e aprofundar a discussão interna nossa, inclusive. A Fundação Ford nos perguntava sobre qual era a equidade de raça e de gênero no conselho do ETS, qual era a equidade de raça e de gênero em todo o ETS, e qual era a nossa percepção, aí era uma percepção, dessa pauta nas nossas empresas associadas. Isso estava no questionário de aplicação de um edital de financiamento, em 2002. Né? A partir dali, a gente começou a olhar de uma maneira muito mais estratégica para a nossa organização e para as organizações em geral. Essa nossa última pesquisa de 2023
né, que fizemos maior, fizemos com as 1.100 maiores empresas do Brasil, a gente, de novo, avalia que há uma evolução, entretanto, essa evolução não é o suficiente para que a gente dê passos efetivos na redução das desigualdades do mercado de trabalho por parte desse grupo das 1.100 maiores empresas. Porque acho que a gente tem que olhar para essa relação, né? E é uma relação absolutamente desigual. O mercado de trabalho brasileiro é desigual. Desigual na remuneração, desigual na inclusão, desigual na diversidade. A gente tem há 2 anos uma legislação que obriga as empresas e as organizações a promoverem a equidade e a igualdade salarial entre mulheres e homens. Como é que está essa situação em cada uma das nossas empresas? É público? Houve um debate? Os dados estão colocados? Né? São legislações que vão se construindo ao longo do tempo, que são muito importantes da gente dar a atenção necessária. Então, se as empresas têm hoje um papel, e aí vou falar um pouco rapidamente sobre a mineração, né? O setor de mineração. É um setor que está dando passos nessa direção, importantes, né? Importantes nos seus dados, no censo que realizou, nos dados que apresentam avanços, especialmente na agenda de gênero, ainda tímidos, mas eles são importantes, de que o desafio nesse momento não é mais convencer a alta liderança da necessidade, porque isso está dado, né? Está dado pela demonstração que o próprio IBRAM tem feito desse trabalho com relação à diversidade, equidade e inclusão no conjunto dos seus associados. O desafio agora é acelerar, né? Fizemos 2 levantamentos dos nossos estudos e pesquisas. Se formos nesse ritmo que temos hoje de crescimento de 2001 até agora, nós vamos demorar 90 anos para uma equidade de gênero nas empresas brasileiras. Uma diversidade de gênero com equidade percentual na estrutura. E 120 anos para uma equidade e igualdade racial nas empresas brasileiras. O que significa, né, Carlos, algo que nós no tempo não dá para dimensionar. E eu vou encerrar com a pergunta que, de alguma forma, o presidente Gustavo Pimenta deixou aqui na parte da manhã, que é o futuro da mineração. Eu enxergo que o futuro da mineração e a mineração do futuro passa necessariamente por um setor que tenha empresas referência, inclusivas e capazes de promover a diversidade e equidade efetivamente. Os impactos positivos nas dimensões do relacionamento com as comunidades, nos seus territórios, com seus financiadores e investidores, com a sociedade e os seus impactos positivos do ponto de vista reputacional serão muito importantes e fundamentais para dizer essa é uma mineração que está caminhando para o futuro de fato. Obrigado. Obrigado, Caio. Você comentou sobre outros materiais do Ethos. Eu acho que vale a pena dividir que o site do Ethos como um todo é uma fonte bastante importante de informação sobre esse assunto e que pode também trazer inspiração para vocês que estão começando um programa nas empresas. Nós comentamos aqui uma cartilha, mas tem os indicadores em profundidade, né, para todos os demais temas que podem ajudar vocês a construir essa jornada nas organizações. E, Vera, o Caio comentou com a gente sobre características aqui do setor especificamente. Aí eu acho que você poderia entrar na conversa como uma pessoa que tem sido uma referência dentro do setor de mineração, como uma entusiasta do tema, né? Puxando o assunto nos diferentes fóruns, inclusive aqui garantindo a nossa presença nesse congresso. Como é que você tem visto essa questão de indicadores, né? A gente sabe que a agenda ela toca inclusive ao coração de muitos de nós, né? Nos atravessa de maneiras pessoais, mas chegando dentro da organização, isso entra ali num framework de gestão e não é possível não falar de indicadores. Como é que eles têm sido integrados na gestão das empresas do setor de mineração e o que você tem visto em termos de reconhecimento desses indicadores como, de fato, ativos críticos para a gestão da empresa em termos de resultado, de reputação, entre outros? Obrigada, Ricardo, pela pergunta e pelo entusiasta, né? E, de fato, e os números que o Caio traz, né, com o tempo para a gente conseguir essa equidade,
eles são desafiadores. E quando eu era jovem, Caio, o pai de uma amiga minha me disse que quando você planta tâmaras, você não colhe tâmaras, né? Que demoravam 70 anos para colher tâmaras. Eu fui ao Egito esse ano, eu vi que lá já tem alguns estudos tecnológicos, eles estão conseguindo fazer em 5 anos. Mas eu sempre digo isso, assim, que esse trabalho que a gente tem feito, para mim, é como plantar tâmaras. Mas eu vejo o copo meio cheio, então eu tenho esperança, Caio, que quem sabe a gente consiga dar uma acelerada como o Egito está fazendo com as tâmaras. Então eu costumo ver o copo um pouco cheio e eu vejo que o setor mineral ele tem avançado, tem transformado nessa pauta. Como o Caio também disse, a liderança está mais sensibilizada para isso, né? E eu tenho visto que a temática de diversidade, equidade e inclusão, ela está deixando de ser percebida pela alta liderança apenas como uma pauta social, uma pauta de recursos humanos, e sendo percebida, de fato, na sua essência, como um tema estratégico, até por um setor tão conservador como você também fez referência no início, né? E aí, por que eu acho que tem um fator que tem favorecido isso? Pela natureza do nosso negócio, nós temos muita complexidade, né? Uma complexidade geográfica, uma complexidade também cultural. Nós estamos em lugares com presença intensiva de muitas mulheres, de pessoas tradicionais, povos tradicionais, indígenas, né? Que é uma população, uma força de trabalho que precisa ser incluída. Por outro lado, temos o desafio de garantir uma força de trabalho não só para o presente, mas especialmente para o futuro, né? Como é que o nosso setor se manterá atrativo para novas gerações, para novas pessoas, atrativo pelo setor, pelo valor que o nosso setor pode oferecer para essa população, seja por essa complexidade geográfica. Isso tudo mostra que a diversidade, que a inclusão especialmente, é um tema estratégico para o nosso setor. Como é que nós vamos incluir todas as pessoas, né? Então, ela deixa de ser, mais uma vez, um assunto paralelo, mas para se transformar no inteligência de gestão, né? Num tema de sustentabilidade. E isso tem feito com que a gente olhe para esses números com intencionalidade, porque há uma máxima que fala que aquilo que é importante você mensura, então nós precisamos mensurar esses dados para que as decisões sejam tomadas. E eu tenho percebido que esses indicadores têm composto cada vez mais os painéis de tomada de decisão, né? Com números. Esses números precisam ser claros para que eles orientem as práticas internas, né? De fato, de reconhecimento, as ações afirmativas, né? E isso tem sido feito não só na empresa em si, mas inclusive na cadeia de valores, né? Cada vez mais direitos humanos têm sido um tema de negócio no Brasil, e na mineração, especialmente depois dos 2 acidentes socioambientais, né? Então, é importante que isso seja trazido para à tona, né? E o Caio trouxe a questão da gestão de riscos. Cada vez mais as auditorias de riscos têm avaliado os riscos socioambientais, têm avaliado os riscos de diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente precisa ter esses números, nós precisamos olhar para esses números. E outras questões são os próprios selos de qualidade, né? Certificações internacionais que têm trazido para a gente essa demanda. Então, o nosso setor está muito envolvido e comprometido aí com o TSM, com o GSTM. Isso tudo, lá o protocolo 9º, né, que é apelidado de ED aí do TSM, ele faz uma avaliação de como o nosso setor está organizado, quais os números que estamos tendo com relação à diversidade, equidade e inclusão. Isso tem feito, a gente tem observado cada vez mais,
empresas com capital aberto precisam responder a isso, como você mesmo disse, mas cada vez mais grandes empresas têm colocado esses indicadores nos seus relatórios anuais de ESG, de sustentabilidade. Esses números estão sendo demonstrados nas auditorias, né? Então, isso tem trazido, um avanço que nós precisamos fazer. O Caio trouxe aí o censo, né, que nós fazemos no setor, nós do grupo de trabalho de diversidade, equidade e inclusão, mas ainda é difícil a gente encontrar todas as mineradoras com condições de responder ao censo, ainda num esforço grande de que se organizem, mas, surpreendentemente, nós temos tido muitas mineradoras já caminhando com esses números, né? E aí, medir, é ter consciência do número, mas para perceber o que nós vamos fazer com eles, né? Se a gente não tiver intenção clara do que fazer, uma estratégia clara de onde ir, né? E também aprofundar a análise dos dados, o quanto que esses números têm avançado, de fato, em melhorias, né? Porque está cada vez mais claro que a diversidade ela tem mostrado os ganhos, né? E perdas também, né? E aí o custo da não inclusão está ficando claro, por exemplo, nas questões reputacionais, como já foi dito aqui, mas é importante dizer também de produtividade, né? Então, a gente, quando tem ambientes não inclusivos que acabam diminuindo a segurança psicológica, aumentando os riscos de segurança, os riscos de assédio, isso tudo impacta a produtividade e ainda traz riscos, por exemplo, porque hoje discriminação no Brasil é crime, né? Assédio moral e sexual é crime no Brasil. Então, trabalhar uma cultura inclusiva, ela traz ganhos, né, de aumento da produtividade, diminuição desses riscos operacionais, aumenta a criatividade, né, a inovação. Então, é importante que a gente tenha esses números para que a gente consiga, de fato, ter uma ação sobre eles, né? E quando a gente olha, então, de um modo geral, há avanços, mas ainda há muito a avançar. Nós precisamos fazer com que o setor como um todo tenha essa consciência da importância de medir os números, que começa pelo censo. A gente precisa saber qual que é a realidade do nosso setor, né? Mas eu vejo o copo cheio. Acho que nós estamos avançando aí nesse quesito. Obrigado, Vera. Em benefício da didática, eu acho que vale um breve comentário aqui sobre os aspectos que a Vera mencionou relacionados à mensuração, né? Ela comentou sobre a importância de um censo, e de fato esse é um excelente primeiro passo. Quando a gente fala em diversidade especificamente, a gente está trabalhando com algo quantitativo, algo relacionado à representatividade, ou seja, dentro dessa organização, ou em que medida essa organização é espelho da sociedade em que ela atua. Acho que essa seria uma boa imagem para nós. Qual é a nossa sociedade? Ela é uma sociedade composta, como vocês sabem, por maioria de pessoas negras. O Brasil tem 56% da população que se autodeclara preta ou parda. Esse é o conjunto da população negra. O Brasil é um país composto por maioria de mulheres, mas o tema que eu acho que é até mais interessante para nós aqui na nossa discussão inclusive, entre as pessoas com diploma superior. E isso não é de hoje. Desde 1999, as mulheres são maioria na universidade brasileira, nas humanidades, a gente não tem dúvida, nas biológicas também. Nas exatas, isso ainda não acontece, mas acontece em alguns cursos. Aquela imagem que a gente tinha do passado, né, de que não tem mulheres estudando engenharia, vocês estão aí na prática e sabem que isso não é realidade há muito tempo. Em algumas engenharias, eu poderia citar aqui a química e a produção, por exemplo, em muitas universidades, mulheres são a maioria. A gente tem um contingente significativo de pessoas com deficiência variadas na sociedade, e sabemos também
que pessoas de variadas gerações, orientações sexuais ou identidade de gênero também enfrentam empecilhos para acessar as organizações, mesmo com a escolaridade requerida. Então, um censo, esse retrato de diversidade, vai nos ajudar a entender se há essa correspondência ou não, se há uma assimetria muito grande. A inclusão, por outro lado, ela já vem como um atributo que pode sim ser levantado num censo, na medida em que eu coloco ali a minha atenção sobre a representatividade desses grupos que eu mencionei em cargos de liderança. Mas ela também é um atributo que pode ser percebido de maneira qualitativa. Uma pesquisa de clima, uma pesquisa de engajamento me traz informações relevantes sobre percepção de inclusão naquele ambiente. E, por fim, a gente tem utilizado aqui já, desde o início do painel, de forma corrente, a palavra equidade, né? E é bom lembrar o porquê da opção por esse termo. Equidade não é o mesmo que igualdade. Igualdade significa garantir o mesmo acesso exatamente para todas as pessoas. A equidade significa levar em conta que alguns partem de lugares muito diferentes. Então, a ação afirmativa vai se ocupar de tentar diminuir essa brecha, né? Garantir que grupos historicamente vulnerabilizados e que foram excluídos de diversos processos, inclusive aqueles que garantem ou facilitam o acesso ao mundo do trabalho, tenham ali a sua oportunidade. E, Vera, você trouxe também, acho que algo muito importante, que é essa questão da cadeia de valor, né? O tema diversidade e inclusão, como a gente comentava, ele avançou nas empresas, mas a gente também sabe que essa discussão ela ainda é mais forte, sobretudo nas grandes empresas. 10 anos atrás, talvez a gente diria nas empresas multinacionais. As brasileiras entraram na discussão, mas as grandes empresas, que não são as maiores empregadoras, né? A maior parte dos brasileiros trabalha nas pequenas, nas médias e nas empresas que estão espalhadas aí pelo país todo. Quando uma grande organização, como a de vocês, por exemplo, trabalha diversidade na cadeia de valor, ela incentiva esse fornecedor a fazer o mesmo. Ela tem o potencial de orientar esse parceiro de negócios a seguir políticas parecidas. Num primeiro momento, claro, isso pode vir na via do encorajamento, certo? Eu espero que meus fornecedores tenham programas de diversidade e inclusão, eu inclusive posso oferecer pagamento em prazos diferentes, eu posso oferecer vantagens para quem demonstra avanços nessa agenda. Mas a gente também pode caminhar, como algumas empresas têm sinalizado, para um cenário em que eu, como grande empresa, não vou trabalhar com fornecedores que não atuem na perspectiva de respeito, por exemplo, à agenda de direitos humanos. Então, trabalhar a cadeia de valor, eu acho que é uma das maiores oportunidades que a gente tem para levar o tema para além dos grandes centros urbanos e para conseguir se conectar com mais pessoas de forma geral. E eu né? acho, Por favor. Ricardo, que esse tema, né, que é um tema de direitos humanos, como assim todos os outros temas de direitos humanos, integrar direitos humanos de fato na gestão, significa, de fato, incluir os terceiros, né? Porque senão não... E esse é o esforço que nós temos feito, por exemplo, lá na Samarco. E aí, quando você diz assim, não fazer negócio com quem não está, nós estamos no estágio anterior. Primeiro, nós estamos querendo criar a consciência. Então, nós criamos uma plataforma para trabalhar com terceiros que chama Seguir Juntos, que a gente está levando os temas de direitos humanos que estão sendo formando e o primeiro tema que a gente trabalhou foi esse, diversidade, equidade e inclusão. Como fazer uma governança de diversidade e inclusão, como trabalhar, criar um programa, como trabalhar ações afirmativas, ensinando os encarregados, as empresas que não têm direitos humanos, não têm RH, mas é que têm RH, os profissionais de RH, porque a gente precisa ensinar. Né? Precisa compartilhar a experiência, o conhecimento, e para que logo depois isso seja medido na contratação, nos protocolos de contratação e tudo mais. Perfeito, muito bom. Carlos, vamos trazer você para a conversa aqui. Olha, a gente costuma dizer que na agenda diversidade e inclusão não damos nenhum passo sem o apoio da liderança, né? A bem da verdade, isso vale para praticamente todos os temas, né? A gente precisa ter ali o suporte da liderança para nos apontar que aquilo é uma prioridade para a organização. Vamos falar especificamente disso. Conta para a gente um pouco na sua visão, qual é a importância desse papel da liderança e, de forma mais detida, quais são as competências, comportamentos que você considera indispensáveis para uma liderança na condução dessa agenda. Okay.
Desculpe, eu acabei não me apresentando. Eu sou um homem negro, estatura mediana. Eu estou vestindo uma calça azul, um blazer azul e uma camisa também azul claro. Estou todo de azul hoje, né? E a verdade é que a gente tem que olhar para esse tema dessa forma. Acho que a gente tem que olhar acreditando na possibilidade. Isso vai fazer com que a gente tenha uma mentalidade, uma perspectiva de reconhecer o desafio, mas acreditar e continuar. E quando a gente fala desse tema que é a liderança, né, eu tenho certeza absoluta, quando nós pensamos no que é diversidade, a gente tem falado, diversidade, o Brasil, talvez não exista no mundo um país mais diverso que o Brasil. Ou seja, a gente está aí para todos nós vermos e reconhecermos essa diversidade, porque é exatamente a diferença que existe entre nós. Isso é fantástico, isso traz para nós grandes possibilidades. E quando a gente vem falar da liderança nesse lugar, aí entra uma coisa que traz um nível de complexidade extremamente alto, porque precisa realmente de uma habilidade adaptativa da liderança extremamente grande, e nossos líderes em geral, principalmente na indústria pesada, não fomos preparados para isso, na sua maioria, formação, sem ter uma preparação específica para lidar com temas dessa natureza, que requer uma sensibilidade, mas para além dessa sensibilidade, requer fundamentos, conhecimentos, para que essa conscientização não seja simplesmente no campo da vontade. Ela precisa ser uma conscientização dessa liderança com uma fundamentação que traga para ele a capacidade de operar. Porque uma das coisas, a Vera comentou sobre a intencionalidade. Eu falo isso todo o tempo, a todo momento. Nós, como líderes, principalmente, não temos o direito de não sermos intencionais. Temos que ser éticos. Mas precisamos ser continuamente intencionais, porque o impacto que nós temos na vida das pessoas, nas vidas das pessoas, é extremamente gigante, significativo. E nós temos falado, grandes empresas principalmente têm falado em mudar o mundo, impactar o mundo, melhorar o mundo. Isso começa a partir da prática de cada líder. Isso começa a partir desse nível de conscientização e de capacitação que cada líder tem, de entender que diversidade é um dado concreto e que inclusão é uma escolha, mas que para que ela se torne cultura, ela vai requerer, de fato, que essa liderança tenha esse nível de conhecimento, que essa liderança entenda que para que a diversidade, a equidade, a inclusão aconteça, é necessário que a gente tenha, para além de políticas, né? Políticas a gente pode até copiar de várias empresas que estão aí disponíveis nos seus sites, né? Mas a gente precisa traduzir isso no campo da prática, sair da retórica e entrar no campo da prática. Nós precisamos fazer isso ser algo vivo, ser uma rotina na nossa prática, nas nossas interações diárias com as nossas equipes, para que isso seja percebido, porque cultura nada mais é do que o que é aprovado aqui, que comportamento é aceito aqui, que comportamento não é aceito aqui, é rejeitado aqui. E quem, senão o líder, é aquele que materializa as políticas da empresa, aprovando, comunicando, reconhecendo, aplicando a gestão de consequência. E o que produz cultura é isso. O que produz cultura é, de fato, as pessoas perceberem que esse comportamento não vai ser mais admitido aqui e que esse outro será reconhecido aqui, será valorizado, recompensado. E quando a gente estabelece isso no dia a dia, e a gente então vem olhando para a liderança e percebendo, inclusive, a necessidade dessa liderança criar espaço de confiança entre si, inicialmente, para que possam falar desse tema, para que possam colocar sobre as suas dificuldades de lidar com esse tema. Porque, para lidar com esse tema, você me perguntou sobre, Ricardo, sobre competências, né? São competências, assim, simples, porém, difíceis quando a gente não entende ou não tinha historicamente a percepção de que tais competências eram necessárias no mundo organizacional, na realidade contemporânea que nós estamos vivendo, porque no passado talvez não fosse considerado dessa forma, mas eu venho para uma percepção simples. Humildade, que seria uma característica do ser humano, ela precisa ser reconhecida e utilizada como uma competência nos dias atuais, até porque ela está diretamente relacionada com a questão da vulnerabilidade. Imagina o que é dizer para um líder que ele precisa desenvolver a habilidade de estar confortável em estar vulnerável. Quando nós falamos isso para a liderança, nós precisamos criar uma coerência para que ele entenda, aceite a se expor e entrar nesse lugar de vulnerável. E entrar no lugar de vulnerabilidade nesse momento, que é uma contribuição fundamental para que a diversidade e a equidade aconteça de fato,
é poder chegar diante das pessoas e se apresentar como ser humano. Aprender a ser humano virou uma competência dentro desse contexto, principalmente falando de diversidade. Porque o que é diversidade, se não status ou estado de liberdade? O que é diversidade, se não a possibilidade de ser quem eu sou? E aí a gente vem trazendo isso, esse líder precisa ter essa consciência, inclusive considerando o conceito de segurança psicológica, né? Que é o conceito que traz para todos nós aquela condição de poder ser quem você contradizer ou contrapor um ponto de vista, ainda que seja do poder vigente naquele contexto, aparentemente vigente, e saber que você não vai ser retalhado. Né? Quando a gente olha para a diversidade como um ativo, que no passado era percebido como um custo, como um trabalho extra, uma complexidade a mais a gente trazendo para a nossa realidade diária, hoje a gente olha para a diversidade, de fato já as grandes empresas que estão evoluindo nesse processo, percebendo como um ativo, percebendo como algo que de fato traz benefício para a organização. Eu acho que nessa trajetória que a gente está refletindo aqui, nós precisamos pensar em estabelecer esses fundamentos para que a liderança entenda que essa prática da diversidade, da inclusão, da equidade, vai de fato correlacionar com indicadores concretos de uma empresa que quer ser competitiva, que quer ser sustentável. Porque a gente precisa correlacionar tudo isso com essa condição do ser humano de existir, com essa condição do ser humano de ser livre, com essa condição do ser humano de poder apresentar todas as suas diferenças como oferta para a solução dos problemas, para que haja outras perspectivas, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. E quando nós não temos esse ambiente construído, nós sabemos que essa liderança vai ter uma sobrecarga, porque as decisões vão estar sob sua responsabilidade direta e não serão compartilhadas como deveria, já que eu não posso colocar o meu ponto de vista, já que eu não posso contrapor, eu também não serei responsável. E diante da complexidade que nós temos no mundo atual, está muito claro que o trabalho da liderança ficará muito mais difícil se ele não entender essa realidade, se ele não entender a necessidade de tomar a diversidade, de tomar isso como uma grande oportunidade para ele. E quando nós falamos dessa necessidade de ser, eu consigo pensar nisso como essa necessidade. Tem um psicólogo chamado Victor Vroom, que ele fala que a condição de utilidade é uma condição de sobrevivência do ser humano. Se eu não posso ser eu mesmo, se eu não posso colocar à disposição daquilo que eu me dediquei a fazer na vida, que é o meu trabalho, tudo que eu tenho para oferecer, eu com certeza vou estar sendo inibido na minha capacidade de ser útil no mundo. E a minha condição de sobrevivência vai ser reduzida. E com certeza haverá um impacto na minha saúde mental, nas minhas relações familiares e com todas as pessoas com as quais eu me relaciono no dia a dia. E nós vamos falhar na nossa realidade, no nosso objetivo de formar um mundo melhor, construir um mundo melhor. Então a liderança, de fato, ela tem um papel crucial, porque é o papel daquele que pode transformar a cultura ou a diversidade em pilar estratégico e realidade cultural dessa organização. Se nós entendemos desde essa perspectiva, tenho certeza que nós vamos buscar ajuda como líderes, né? E compartilhar experiências, e trocar experiências, e incluir todas as pessoas, e tomar a perspectiva de quem não teve a coragem de colocar a sua perspectiva até então, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas e, de fato, entender que nós temos aqui uma responsabilidade concreta de criar para as pessoas não só a possibilidade para ser elas mesmas, mas nesse contexto, né, de segurança psicológica, e a oportunidade de tomar a chance de melhorar ainda mais as nossas decisões, tendo mais perspectivas, tendo um espectro mais amplo sobre o mesmo tema, uma vez que a gente considerou essas diversas diferenças existentes no nosso contexto de vivência diária. Obrigado, Carlos. E eu fico pensando que isso que você falou tem uma relevância ainda maior num contexto que a gente está vivendo de inteligência artificial, né? Esse resgate a essa humanidade, né? Você falou de vulnerabilidade, segurança psicológica. Para encurtar a conversa, afinal de contas, o que é que vai nos diferenciar em relação a essas máquinas cada vez mais potentes? Talvez a resposta passe exatamente por aí, né? A humanização, o resgate, aquilo que nós levamos para as organizações. Além disso, você trouxe um aspecto também que eu acho interessante conversar a respeito, quando se fala em liderança, mas quando se fala no conjunto de trabalhadores de uma empresa de forma geral, que é a oportunidade que a empresa tem nessa agenda de exercer um papel pedagógico, um papel didático, né? Muito possivelmente, as discussões sobre diversidade e inclusão não passaram pela formação de vocês aqui.
certo? Muito possivelmente não era um tema discutido com frequência dentro de casa. Muito possivelmente o assunto não apareceu na formação escolar e universitária de vocês, como não apareceu na minha também. Só mais recentemente que a gente viu um espaço maior para esse debate. Então a gente percebe as empresas como esse espaço em que é possível capacitar esses seres humanos, né? Relembrar esses seres humanos da importância da alteridade, do respeito, do resgate ao que nós temos ali de mais elementar mesmo, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, Caio, é muito comum, e eu fiz isso aqui no começo, que a gente relembre os atributos positivos. Então, para além dos aspectos que nós mencionamos aqui de direitos humanos, trabalhar esse tema nos rende benefícios variados em termos de negócios. Mas eu queria propor agora que a gente olhasse um pouco para o inverso disso. E se não trabalhar? Quais são os riscos financeiros, reputacionais, operacionais que uma organização está submetida quando não prioriza essa agenda e como priorizar essa agenda como um investimento estratégico? Bom, a gente já falou um pouco disso, Ricardo. Do ponto de vista de riscos, a gente passou um pouco sobre eles, mas vale a pena reforçar. Do ponto de vista dos riscos financeiros, eles são muito claros com relação ao engajamento na empresa. Uma empresa que não é inclusiva é uma empresa que não tem engajamento, não é capaz de promover engajamento. E engajamento é absolutamente fundamental para que as operações ocorram da forma melhor possível, né? Essa é uma primeira questão. Está estabelecido já uma relação causal com o absenteísmo, está estabelecida uma relação causal com alta rotatividade. Portanto, você investe na formação, na capacitação e você vai perdendo as pessoas, né? Então, acho que você tem aí 3 fatores muito potentes, né? Além de trazer, como é uma gestão de risco, se você não está fazendo essa gestão de risco de uma maneira adequada, impactos sobre a cadeia de valor, a jusante e a montante, ou seja, os investidores, os acionistas e a cadeia de valor, né, produtiva, os prestadores de serviços, os fornecedores em geral, também são impactados nesse processo e você vai sofrer esse impacto. E do ponto de vista operacional, tem relação com o engajamento, mas também tem possibilidades de riscos gravíssimos do ponto de vista de que se o ambiente não é um ambiente que combate a intolerância, reafirma suas posições claras e permanentes com práticas, né? Não adianta você fazer o discurso que sou uma organização antirracista, uma organização que não admite a intolerância, se você não dá o exemplo. Portanto, esse exemplo tem que estar claro, transparente e existente no senso, nas relações internas, etc. Se você tem essa situação, os riscos de você ter na operação impactos graves de violação de legislação trabalhista, violação de direitos humanos, ou então violações muito mais graves ainda, que são um processo que pode gerar agressões da comunidade, agressões com os trabalhadores, agressões com os prestadores de serviço. Quer dizer, é incalculável o risco, o custo financeiro que o Carrefour teve com o assassinato do Beto, né, lá no Rio Grande do Sul. Não está dimensionado, eles sabem, né? Já disseram sobre isso, já falaram sobre isso. Isso os levou a fazer mudanças profundas na gestão, e especialmente na gestão com relação aos provedores de serviços de segurança privada. E traz também uma possibilidade de uma mudança grande no modelo de segurança privada nas empresas. É bom a gente estar atento a isso, né? Porque você tem uma incapacidade de internamente promover essa transformação cultural que o Carlos estava dizendo, do ponto de vista da responsabilidade da liderança, orientar a empresa nessa direção, monitorar esse processo, você está correndo riscos operacionais muito graves. Obrigado, Caio. Eu vou começar agora essa rodada de perguntas para você, Vera, e para você, Carlos, e vou, nas minhas perguntas, introduzir algumas perguntas que já chegaram da plateia também, que a gente garante a possibilidade de vocês participarem. Vera, no teu caso especificamente, a gente sabe que o setor de mineração tem uma série de compromissos que
foram assumidos com essa agenda. Eu vou citar aqui a Carta Compromisso do IBRAM, os princípios de exploração mineral e as expectativas de desempenho do ICMM. Eu queria saber de você, como que isso tem influenciado o setor e de forma mais específica, como é que o trabalho lá no GTSG que vocês atuam no IBRAM tem inspirado as empresas? Carona aqui. Vamos pegar uma carona aqui com a pergunta do João Cruz, que fala especificamente sobre a Samarco, como é que ela utiliza métricas específicas com seus fornecedores para mobilizar desempenho da cadeia em direitos humanos e ajudar a evoluir nas melhores práticas. Bom, Ricardo, eu não tenho dúvida que esses compromissos têm impulsionado as mudanças no setor, né? Tanto os princípios de exploração mineral, o ICMM, assim como o TSM e a Carta Compromisso do IBRAM. A gente está falando de evolução cultural, né, porque passa por isso, né, ser uma empresa de fato inclusiva. E uma mudança cultural ela acontece quando tem mudanças de comportamento, especialmente da liderança como principal agente de mudança cultural, mas passa por símbolos e sistemas, né? E eu entendo que o que esses compromissos, esses requisitos, esses selos, essas certificações e os compromissos assumidos pelo IBRAM, eles estão nessa categoria de símbolos e sistemas. E o que eles têm feito com o nosso setor é ajudar a traduzir o que a gente chama de valor, né, em ações práticas de transformação, né? Então, eu vejo, por exemplo, o IBRAM com a Carta Compromisso e com o trabalho que a gente tem feito no comitê, no grupo de trabalho de diversidade, equidade e inclusão, com metas estabelecidas, né? Então, o IBRAM tem mais de 200 empresas associadas e é um grupo muito heterogêneo, tem grandes empresas, empresas de médio e de pequeno porte. Essas metas, elas são de acordo com o tamanho das organizações, mas eu vou considerar aqui os números mais altos. Então, as metas são de gênero, de raça e de pessoas com deficiência, né? E eu vou dar um exemplo nosso aqui na Samarco, que eu tenho certeza que a Carta Compromisso do IBRAM foi um grande impulsionador das mudanças que a gente está fazendo, né? Então, hoje, as metas do IBRAM são as nossas metas de diversidade e equidade na Samarco, metas que estão no plano estratégico, que estão no programa de remuneração variável dos executivos e até a média liderança. Então, até os gerentes, eles são remunerados pelas metas de diversidade, né? E a meta é chegar a 30% de representatividade feminina até 2030 e na liderança até 2035, são as metas do IBRAM. E nós saímos de 2022 até agora de 11% de representatividade de mulheres para 29,5% de mulheres em 2025. E de mulheres na liderança, nós saímos de 6% para 28,5% de mulheres. Então, para mim, isso é uma evidência de que esses compromissos assumidos, eles estão ajudando a moldar o setor. A gente sabe que o legal é fazer isso porque é certo, como disse o Caio, porque inclusive é constitucional, mas a gente sabe que a gente precisa de alguns sistemas para acelerar essa mudança, né? E aí a consciência desse valor vai sendo construída concomitantemente. Então, acho muito importante que existam ações como essa, e por isso que há movimentos como as bolsas de valores, né? Cada vez mais clientes, a gente já é nossa realidade na Samarco, receber auditorias de clientes de direitos humanos, né? De direitos humanos que diversidade e equidade, inclusive, são temas que são auditados. Então, isso tudo vai moldando esse comportamento organizacional. Então, acho extremamente importante esses compromissos assumidos. O IBRAM tem sido... o que é o IBRAM? O IBRAM é onde o setor se materializa, né? Estamos aqui há 2 dias, tantas empresas, tanta liderança, tanto profissional de carreira técnica. Nós estamos aqui discutindo os desafios técnicos, mas os desafios de gestão, os desafios que são colocados,
E aí o IBRAM, aqui, quando nos reúne, ele tem um papel de nos levar nessa direção. E o grupo técnico, ele tem servido dessa ponte, né? A carta compromisso, inclusive, está declarado lá que ele quer se tornar, o IBRAM quer se tornar essa ponte para conectar o conhecimento, né? As boas ideias de futuro com as organizações e com as ações propriamente ditas. Então, no GT, a gente se reúne mensalmente, são várias mineradoras que estão lá representadas, a gente discute as boas práticas, a gente compartilha as boas práticas, a gente construiu um manual de boas práticas, esse manual é atualizado anualmente, né? A gente fala dos desafios que vêm pela frente, como a gente pode se preparar para eles, mas principalmente a gente terminou de construir agora com a participação de muitas mineradoras, de ONGs, né? E também o Etos, o Caio estava lá conosco, vocês da Mais Diversidade também estavam conosco, construindo um planejamento estratégico para que o IBRAM possa, de fato, funcionar como esse fomentador e impulsionador dessa pauta, para que essas metas, inclusive, sejam alcançadas até 2030, né? E a gente sabe que isso passa por ações afirmativas, passa por ações tanto de contratação, mas principalmente de desenvolvimento, de capacitação da força de trabalho no nosso Brasil, para que nessa força de trabalho mais diversa, mas passa também por influência de políticas públicas, né? A gente precisa, esse é um trabalho, o nosso setor talvez esteja sendo um dos primeiros setores que estão se organizando de uma forma como mais sistematizada, mais sistemática, como a gente está vendo, mas isso é uma questão do país, então a gente precisa também influenciar políticas públicas. Então, o GT tem auxiliado muito nisso, além de fazer o censo anualmente e também realizar a Diversibram, que é um dia onde essa temática é discutida. Esse ano a gente teve um avanço tremendo, foi uma pauta de um dia todo, híbrido, alcançamos virtualmente mais de 1.000 pessoas e 500 pessoas presencialmente, e com a participação de C-Levels, do início ao fim, né? Em cada painel tinha um C-Level sponsor, né? Porque a gente sabe que essa pauta ela precisa sair das áreas meios, ela precisa sair do RH, ela precisa estar na alta liderança das nossas organizações e da alta liderança do próprio IBRAM. Tem que ser uma pauta do Conselho, né? Então, assim, a Ana Sanches tem sido uma grande aliada, o próprio Raul tem sido um grande aliado, mas há muito a avançar, né? Então, eu vejo o copo cheio porque eu vejo que nós estamos organizados em alguns aspectos, estamos em movimento, mas ainda há muito a se fazer, né? E a pergunta que ele traz com relação a como a gente está medindo a nossa cadeia nos direitos humanos, olha, a gente tem uma política de direitos humanos desde 2023. A gente estruturou esse processo de acordo com os princípios orientadores da ONU, né? Então, a gente tem uma política que é pública, a gente estruturou a devida diligência em direitos humanos e temos os canais de reporte e de reparação. Dentro dessa devida diligência, a gente faz inspeção, né? Então, a gente monitora, a gente controla os indicadores, né? De violação de direitos humanos. O risco, a gente monitora o risco de violação de direitos humanos na Samarco hoje ele é composto por 23 sub-riscos, né? Então, os nossos fornecedores, eles são avaliados e monitorados no risco de saúde, de segurança. Isso a gente faz mensalmente. A gente tem os resultados de saúde e segurança deles, né? E em outros fatores que são considerados, a gente, no nosso canal de conduta, a gente monitora, a gente tem os indicadores de violação de assédio sexual, de assédio moral,
por fornecedores, a gente avalia, porque vem explícito, né? Então a gente sabe quais são as empresas que têm o maior número de assédio sexual, de assédio moral. Isso tudo nos ajuda a fazer, a direcionar, inclusive, ações específicas para cada fornecedor. Nós temos uma premiação que ela é... Eu vou faltar agora com a periodicidade, que eu não sei se ela é trimestral ou mensal, que a gente faz o reconhecimento das empresas nesses indicadores, que eles começaram com os indicadores somente de saúde e segurança, e a gente está ampliando para outros indicadores de direitos humanos. E, anualmente, a gente tem um evento de reconhecimento das contratadas, e elas são reconhecidas com uma régua que avalia não só resultados de qualidade, de entrega, mas resultados de direitos humanos. Agora, as punições, né, vou chamar aqui, as consequências negativas, elas são de acordo com o que está estabelecido no contrato. Mas o que eu gostaria de dizer é que o mais importante é que nós colocamos hoje, né, na fase... Eu vou esquecer o nome técnico que é lá nos suprimentos, mas nós estamos integrando essa devida diligência de direitos humanos em todo o processo de contratação. Então, desde quando o fornecedor se cadastra no nosso sistema para ser um fornecedor nosso, ele já responde ali questões relacionadas a direitos humanos. Em todas as fases do processo de contratação, ele é avaliado antes dele ser homologado. É homologação do fornecedor. Durante todo o processo de homologação, ele é avaliado nos quesitos. A gente criou as medidas de relacionamento com os nossos fornecedores nas temáticas de direitos humanos que estão relacionados a esses 23 riscos, entre eles o de discriminação, né, o de assédio moral e sexual. São vários temas, né? E então nós estamos fazendo esse trabalho de educação, que é isso que você disse, Ricardo, que é de preparar realmente esses parceiros para essa mudança, né? Estamos à disposição para uma conversa mais técnica aí no outro momento. Vamos aproveitar aqui logo depois do painel para trocar contatos, né? Porque a gente vai aprendendo uns com os outros. Uma coisa que a gente sempre diz na agenda de diversidade e inclusão é que nessa conversa não existem competidores, né? As empresas têm uma grande oportunidade de trabalhar conjuntamente, trocarem experiências. Inclusive, projetos setoriais têm até mais chance de dar resultado, porque a gente consegue escapar daquela lógica do rouba-monte, que sou eu muitas vezes batendo as minhas metas de representatividade às custas de tirar as pessoas da empresa parceira, concorrente, enfim, que trabalha ao lado, né? A gente pode pensar de uma outra maneira. Vera comentou uma série de compromissos. Eu queria lembrar vocês aqui que compromissos voluntários são uma excelente estratégia de engajar a organização com o tema diversidade e inclusão. Exemplos, os fóruns empresariais. Eu, pessoalmente, sou secretário do Fórum de Gerações e Futuro do Trabalho, que discute esses aspectos nas organizações, mas a gente tem também várias iniciativas. Posso lembrar aqui do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, Movimento Mulher 360, Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, a Rede Empresarial pela Inclusão da Pessoa com Deficiência. Todas essas organizações têm compromissos que as empresas de vocês podem aderir voluntariamente, mas ao fazer a adesão, passa uma mensagem para dentro da organização, né, e mobiliza... E para fora também, né? Para fora também, mobiliza essas mudanças. Carlos, eu queria trazer uma pergunta para você, que é uma pergunta técnica. Eu vou mesclar com algumas que surgiram aqui da plateia, mas eu queria também uma perspectiva pessoal, porque você faz parte do contingente de altos executivos negros no Brasil, que infelizmente é muito pequeno. A depender do número que se olhe, a gente vai estar ali entre 4, 5, 6% de pessoas negras apenas em posições de liderança. Pensando nessa sua trajetória, como é que você percebe a evolução dessa pauta, né, especificamente no setor mineral? E, para pegar uma carona aqui, eu vou deixar contigo também uma pergunta do Jardel, que é basicamente como melhorar a diversidade no topo das empresas, e a pergunta da Amanda, que é quais estratégias têm se mostrado mais eficazes para promover a presença de mulheres e pessoas negras em posições de liderança?
De fato, não é fácil isso. Até porque nós falamos aqui sobre o tema da equidade, né, e a distância dessa corrida, né, ela é uma corrida que não é justa na condição de ponto de partida. Literalmente não é. Mas eu acho que a melhor forma de fazer isso, além desse fórum aqui, nas organizações em si, é que a gente possa estar mobilizando para que esse tema esteja no modelo mental, na mentalidade, nas conversas de todas as pessoas em todos os níveis. Porque isso vai provocando um movimento na organização para que ela tenha que responder a essas demandas, para que esse tema seja percebido, porque o nosso cérebro só reconhece aquilo que existe como conhecimento internalizado. Né? Se nós não falamos desses temas, se nós não mostramos o que é abuso, se nós não mostramos o que é discriminação, a gente acaba perdendo a oportunidade de reconhecê-los quando eles acontecem. Eu hoje, sinceramente, eu estou há 6 meses na Nexa e uma coisa que eu tenho de muita alegria é de ver o trabalho de diversidade que está acontecendo lá. Nós temos hoje mais de 200 voluntários, né, que não está liderado pela área de recursos humanos, ou seja, isso é fantástico. É toda a organização se mobilizando para produzir esse movimento de transformação. E um grupo sendo apoiado por outros, né? A gente está aí com uma evolução significativa do grupo de mulheres, a gente chama de Empodera, e aí o grupo de raça e etnia, tendo uma necessidade específica, não tinha com quem trabalhar aquele tema, se juntou o grupo de mulheres para trabalhar e conseguiram encontrar uma solução, uma alternativa, e a gente implementou. Isso é sinceramente, muito importante, muito contagiante. Nós acabamos de ter a nossa semana de pluralidade na Nexa, né? E não só aqui, mas em todas as unidades. E isso é algo que mobiliza, a gente vê as pessoas vindo sem ter que ficar insistindo já hoje. Então eu vejo que é uma evolução muito importante para todos nós. E para ajudar nesse processo, o que a gente tem feito é tratar de incluir as lideranças em tudo isso. Né? Uma das coisas que nós estamos fazendo hoje é um programa de desenvolvimento de liderança inclusiva para todos os nossos líderes. Além disso, um programa de liderança humanizada. O que é isso? Para que eles possam estar tendo essa capacitação, esse entendimento que eu acabei de falar. Quando a gente olha para cada indivíduo, né, eu tenho buscado reproduzir isso nas nossas conversas com os nossos colegas líderes e todo o time, que cada pessoa é um mundo interno, é uma subjetividade completamente única. E nós precisamos ter curiosidade para conhecer, para entender isso, para que a gente possa mobilizar esse movimento. Hoje, na Nexa, a gente tem a felicidade de ter 2 mulheres na diretoria e 2 negros na diretoria, sendo eu e mais uma colega que é mulher e negra, tem a interseccionalidade também. Então, é uma evolução que a gente está percebendo que faz com que a gente entenda que é possível, a mineração, a siderurgia, a indústria pesada como um todo, é possível sim. Nós precisamos tratar de não colocar um fantasma que talvez não exista. Nós acreditamos, como DEFU, que era garantido a impossibilidade de mulheres na mineração, que era impossível ter pessoas com deficiência intelectual ou pessoas com certos tipos de deficiência estar atuando junto conosco. E, na verdade, essas pessoas são fontes de humanização do ambiente. E a gente tem estado extremamente satisfeito com tudo isso. Nós criamos condições que as pessoas não imaginavam, né, de condições para que mulheres pudessem estar trabalhando em mina, underground. Isso é algo assim, caramba, que legal, a gente não imaginava que isso era possível. Através de programas de formação de mulheres, programas de mentoria de mulheres, eles têm sido extremamente bem desenvolvidos na Nexa e com o estímulo de todas as pessoas voluntárias. E o que realmente me gera uma sensação de que é possível, de que a gente está avançando, é que a gente está criando uma massa que clama por isso, que multiplica o pensamento, que multiplica os conceitos, que gera letramento. E quando a gente vai percebendo tudo isso, nós vamos criando um conjunto de pessoas que vai empurrando todos os níveis e chegando no nível da alta liderança. Eu acho muito interessante a gente ter uma diretoria, e não só a diretoria, mas também o nosso conselho. O board é um board que tem várias mulheres, vários homens, além de diversas nacionalidades. Então essa diversidade toda acaba provocando em nós a possibilidade e a necessidade de trazer essa visão diversificada, essa visão com diversas perspectivas sendo consideradas. Porque isso amplia o nosso espectro de olhar o mundo e possibilita que a gente tenha, de fato, condições de acertar mais. Né? E quando eu penso nessa questão do muro interno, eu lembro sempre do conceito de experienciação. Não dá para eu acreditar ou querer definir qual que é a experiência que cada um desses diferentes, desses diversos, está vivendo naquele contexto, naquela situação. Eu preciso ter curiosidade, eu preciso me aproximar, eu preciso perguntar para ele, eu como líder, tenho que me aproximar e ter reconhecimento como ponto de partida que eu não sou capaz
de definir o que o meu cliente ou o que o meu liderado está sentindo ou está vivenciando dentro daquele contexto. Eu preciso perguntar para ele. Eu preciso pedir qual é a posição dele, o que ele acredita, o que faria dele uma pessoa com a percepção de maior significado naquilo que ele está fazendo no dia a dia. Quando a gente tem essa clareza e vai trazendo isso para a alta administração, a gente vai gerando esse sentimento massivo de que trabalhar nesse tema é trabalhar em uma cultura de alta performance. Porque se eu inibo essa pessoa, ela não tem seguramente as condições de poder trabalhar no potencial máximo que ela tem, que ela possui. E quando ela não tem isso, ela automaticamente vai reduzir a entrega dela, não vai gerar essa aprendizagem coletiva, que é essa experiência individual sendo compartilhada e posta à mesa para a discussão de todos os temas em conjunto. A gente não cria esse aprendizado coletivo e não cria uma alta performance que seria possível quando isso está sendo considerado. Então, quando a gente está trazendo isso, a gente está o tempo inteiro trazendo isso para a nossa diretoria e até mesmo para o board, e essa percepção vai sendo como que uma sementinha lançada e uma plantinha crescendo aqui e outra ali, e a gente começa a colher frutos disso no nosso dia a dia, em perceber e ver as pessoas tendo prazer, encontrando significado em trabalhar, porque elas estão sendo percebidas como seres que têm condição de apresentar toda a sua integralidade dentro desse ambiente também. Acho que isso é algo fantástico. E eu tenho, assim, sinceramente, um grande prazer, porque, como eu falei, eu sou extremamente transpassado por esse tema, né? A Vera sabe disso, mas assim, eu sou um exemplo concreto, quando a gente falou de liderança no início, que se nós tivermos líderes com uma sensibilidade desenvolvida e uma capacitação desenvolvida no ponto tal que ele seja capaz de olhar para cada indivíduo e perceber potencialidade, perceber pessoas, histórias para além de um currículo, seguramente vão identificar pessoas que poderão ter potenciais extremamente desenvolvidos e mudar a história de famílias inteiras, mudar a história de organizações e mudar o mundo. Né? E eu digo isso com muita tranquilidade, com muita clareza, porque eu vivencio tudo isso. Né? Eu nasci numa comunidade muito simples, muito humilde, e eu fui operário durante 6 anos e meio, e líderes me perceberam como talento, me permitiram chegar onde eu cheguei, como um executivo internacional, com PhD, né, com muita experiência, e hoje multiplicando, fazendo essa cadeia fluir e ampliar e multiplicar como se fosse uma corrente do bem. Eu acho que essa vivência, eu gosto de falar disso, porque os nossos jovens negros têm poucas referências concretas de pessoas que conseguiram alcançar, romper com esse limite que a resignação imposta pela cultura nos impõe. Um exemplo de que é oportunidade, De né? que é oportunidade. Que precisa ter oportunidade, porque você tinha o talento, a educação e você teve a oportunidade. E outra coisa é da educação, né, Hilário? Acho que a educação Sim. é muito importante nesse processo, né? E essa empresa que te deu essa oportunidade tem hoje 34% de homens na liderança. Foi essa marca, viu, gente? Ponto de partida. Eu fui trainee nessa marca. 34% de homens na liderança, mais do que mulheres. Isso é fantástico, gente. É muito materializando os números, né? Humanizando os números, na verdade, né? Trazendo a partir da sua história esses indicadores que a Vera mencionou. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu quero agradecer profundamente aqui a participação de vocês no chat, inclusive as pessoas que têm compartilhado os seus relatos na indústria de mineração. Eu encorajo vocês na saída do painel, a continuarem essa conversa lateralmente aqui, porque eu acho que ela pode render. Para a gente fechar, eu queria que vocês três, rapidamente, a gente tem 8 minutos, trouxessem para nós alguns encaminhamentos, né, para um final de painel. A gente já entendeu sobre o custo da exclusão. A gente perde talentos, o Estado deixa de arrecadar, as empresas perdem competitividade, inovação, tudo isso está bem documentado, como o próprio Caio mencionou. Dito isso, como é que a gente transforma essas informações de que excluir é ruim numa urgência estratégica, num movimento empresarial em que as pessoas e lideranças de fato se vejam comprometidas com as mudanças que a gente precisa ver? Vamos lá, Caio. Eu acho que a gente falou disso, quer dizer, qualificamos os custos, mas eu acho que ainda falta medir. Nós precisamos mensurar quais são os custos econômicos de negligenciar a diversidade, a inclusão e a equidade. Quais são os custos econômicos dos impactos reputacionais que uma empresa tem por não ser inclusiva? Quais são os custos econômicos da perda de talentos e da incapacidade de agir de uma maneira inovadora?
né? Eu acho que nós precisamos contabilizar, precisamos fazer de fato a mensuração. Nós estamos trabalhando nesse momento com um estudo em parceria com o INSPER, com o pessoal do Michael França, para estabelecer uma análise sobre os custos econômicos das desigualdades. Porque esses são argumentos e números que vão surgir, que empoderam o posicionamento para uma transformação cultural das lideranças. Ou pelo menos de uma escolha possível para as lideranças. Então, eu creio que precisamos aprofundar ainda mais, esse é um encaminhamento, que o setor de mineração consiga mensurar os custos econômicos de negligenciar, de não acelerar. Não, as coisas estão em disputa global, estamos em disputas globais, e não acelerar a efetiva transformação que de alguma forma o Carlos trouxe como um cenário possível, né? Uma empresa que está se transformando, a Vera também, mas acelerar esse processo, porque se tivermos a capacidade de poder mensurar os custos econômicos da negligência e da não inclusão, não diversidade, não equidade, além das questões jurídicas, né, institucionais, a legislação, etc., eu acho que isso é mais um motivo importante, empoderador, de um posicionamento de transformação dentro das empresas. Eu vi um número da Gallup que ela diz que esses três elementos estão diretamente relacionados com a empresa que tem capacidade de gerar essa inclusão. Ela fala que as empresas com essa capacidade têm 40% menos turnover, exatamente, né? E ela tem 12% mais produtividade, 27% turnover menor. Mas eu só estava sugerindo quanto custa isso. Sim. Qual exatamente. é o custo econômico disso? Isso o que eu ia complementar é que essas coisas estão diretamente relacionadas, mas que nós ainda precisamos evoluir no entendimento e na construção de modelos para mensurar tudo isso. E vamos além disso, esses são custos diretamente mensuráveis, mas tem uma complexidade ainda maior, que é o custo, como eu digo, da experiência, que é única, que é intransferível, que cada pessoa que é desconsiderada, que é excluída, tem um outro elemento de perda, que gera perda para o grupo, para a organização, né, para a performance dessa organização, e ninguém sabe calcular isso. Só que esses eventos, esse custo está sendo pago por alguém. Por um indivíduo que afeta a sua família, que afeta a sua sociedade, que gera enfermidades, tanto mentais quanto físicas, somatizações diversas, e que ninguém consegue mensurar isso, até porque poucas pessoas estão interessadas em conhecer que custo é esse, que experiência é essa. Então a gente precisa evoluir nesse sentido, para que a gente possa identificar quais são os meios que a gente pode encontrar, para ser capaz de mensurar tudo isso e evitar que isso aconteça nas organizações. Vamos lá, Vera. Eu concordo que mensurar o custo é um dos aspectos, tem muita coisa a ser feita, mas esse é matador, porque ele é que vai deixar evidente para a alta liderança, para os tomadores de decisão, que hoje avaliar o sucesso de um negócio não é mais só sob o ponto de vista operacional e financeiro, né? Existem outros aspectos, né? Você trouxe o caso do Beto que morreu, o impacto negativo, né, que fez o Carrefour perder mercado, perder dinheiro. Então, assim, é ainda mostrar para a alta liderança, tem muitas que já evoluíram, mas tem muitas que ainda não, de mostrar que nós estamos falando de um tema de negócio, que esse é um tema de negócio, é um valor, sim, é porque é o certo a fazer, porque nós somos humanos, nós somos plurais, mas é um aspecto de negócio. Infelizmente, fomos criados a entender que assim não era. Então, acho que é hora da gente evoluir nesse sentido e, como os negócios ainda falam a linguagem financeira, nós temos que evoluir nesse sentido. Você vai complementar? É porque eu estou curiosa, nós estamos chegando ao final, mas eu queria saber quem está nos ouvindo. Quem está nos ouvindo, levantar a mão. Ah, ótimo. Que bom, muito bom. Obrigada, gente, por priorizarem a nossa conversa aqui, hein? Obrigado, Vera. Quer falar? Eu só queria, pensando nessa mineração do futuro, né, naquilo que é possível para nós,
Acho que a gente precisa estar acompanhando e conscientemente, intencionalmente, estar produzindo essa percepção de que a legitimidade social, né, ou comunitária, se a gente quiser chamar, porque o impacto está direto ali nas comunidades onde a gente está operando, ele tem o mesmo peso que uma reserva mineral. Se a gente não considerar isso, a gente não vai avançar. Eu acho que essa é a evolução que a gente precisa fazer em nível de conscientização para tocar, inclusive, todos os níveis da organização. Muito obrigado a vocês, Vera, Carlos, Caio, pela presença aqui. Obrigado a vocês que acompanharam a discussão, que participaram. Agradeço ao IBRAM por oferecer espaço, Vera por ter organizado esse painel para a gente. Como a gente finalizou falando sobre o custo da exclusão, eu não posso perder a chance de pegar esse gancho para falar para vocês que o Instituto Mais Diversidade, que é o braço social da nossa consultoria, foi selecionado esse ano pelo Banco Mundial para conduzir uma pesquisa no Brasil sobre o custo da exclusão LGBT. Essa pesquisa já ouviu 11.200 pessoas, realizou grupos focais em 4 capitais brasileiras e em março a gente sai com um relatório que nunca houve no Brasil. Vai ser um relatório no nível de detalhamento de mostrar quanto que a Receita Federal deixa de arrecadar de impostos a partir da exclusão de uma parcela da população. Então eu convido vocês a entrarem no Instagram do Instituto Mais Diversidade, acompanhar o nosso trabalho e ver os resultados lá muito em breve. Bom, dentro do tempo, painel encerrado. Obrigado pela presença, obrigado a vocês.